Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da ciência, né? Sobre como expandir os horizontes. Vamos falar de Neville Maskelyne, que viveu entre 1732 e 1811, que falou sobre a atração das montanhas. O contexto foca a ciência terrestre e a física, né? Antes, em 1687, o Isaac Newton tinha publicado o Princípio, né? Na qual sugere experimentos para o cálculo da densidade da Terra. Em 1692, no empenho de explicar o campo magnético da Terra, o Edmund Halley sugere que o planeta consiste de três esferas concêntricas ocas, né? Em 1738, Pierre Bouguer tenta o experimento de Newton sem sucesso em Chimborazo, um vulcão no Equador. Depois, em 1798, Henry Cavendish usa um método diferente para calcular a densidade da Terra, que descobre ser de 5.448 quilos por metros cúbicos, né? Em 1854, George Airy calcula a densidade da Terra usando pêndulos numa mina. No século XVII, Isaac Newton havia sugerido métodos para pesar a Terra ou calcular sua densidade. Um envolvia a medição do ângulo de um prumo em cada lado de uma montanha para descobrir a que distância a atração gravitacional da montanha se afastaria da vertical. Esse desvio poderia ser medido comparando para uma posição vertical usando métodos astronômicos. Se a densidade e o volume da montanha fossem apurados, então a densidade da Terra também poderia ser. No entanto, o próprio Newton descartou a ideia porque ele achava que o desvio seria pequeno demais para ser medido com instrumentos da época. Em 1738, Pierre Bouguer, um astrônomo francês, tentou a experiência nas colinas de Chimborazo, no Equador. Contudo, o clima e a altitude causaram problemas e Bouguer achou que suas medições estavam imprecisas. Em 1772, o Neville Maskelyne afirmou à Royal Society em Londres que o experimento poderia ser conduzido à Inglaterra. A Society concordou e enviou um inspetor para selecionar uma montanha adequada. Ele escolheu a Caerhalion, na Escócia, e Maskelyne passou quase 4 meses fazendo observações de ambos os lados da montanha. Então, a massa gravitacional de uma montanha deve atrair um prumo. O prumo penderá num ângulo que depende da densidade relativa da montanha e da Terra. Medir o desvio deve permitir o cálculo da massa da Terra, segundo essa teoria, né? Então, a densidade das rochas. A orientação do prumo comparado às estrelas deve ter sido diferente nas duas estações, mesmo sem defeitos gravitacionais por causa da diferença na latitude. Mesmo levando isso em conta, havia uma diferença de 11,6 segundos de ar, com um pouco mais de 0,0003 de grau, né? Maskelyne usou uma avaliação no formato da montanha e uma medida da densidade de suas rochas para calcular a massa da Caerhalion. Ele presumia que a Terra inteira tivesse a mesma densidade da Caerhalion, mas o desvio do prumo mostrou um valor de menos de metade do que ele esperava. Maskelyne percebeu que a suposição da densidade estava correta. A densidade da Terra era claramente muito maior que a densidade de suas rochas da superfície. Provavelmente, pensou ele, porque o planeta tinha uma essência metálica. O ângulo observado foi usado para calcular que a densidade geral da Terra é aproximadamente o dobro da densidade das rochas de Caerhalion. Esse resultado desmentiu uma teoria da época defendida pelo astrônomo inglês Edmund Halley, que dizia que a Terra era oca. Ele também permitiu que a massa da Terra extrapolasse o volume e a sua densidade média. O valor de Maskelyne para a densidade geral da Terra era de 4.500 kg por metro cúbico, comparando o valor aceito ao valor aceito hoje de 5.515 kg por metro cúbico. Ele calculou a densidade da Terra com um erro inferior a 20%, e ao fazê-lo provou a lei gravitacional de Newton. Aí temos o Isaac Newton com temas relacionados, né? Henry Cavendish e John Michell. Então, nascido em 1732 em Londres, Neville Maskelyne se interessou por astronomia na escola. Depois de se formar pela Universidade de Cambridge e ser ordenado padre, ele se tornou membro da Royal Society em 1758 e foi o astrônomo real de 1765 até a sua morte.
Em 1761, a Royal Society enviou Maskelyne à ilha de Santa Helena, no Atlântico, para observar o trânsito de Vênus. As medições feitas conforme o planeta passava pelo arco do Sol permitiram que os astrônomos calculassem a distância entre a Terra e o Sol. Ele também passou muito tempo tentando resolver o problema da medição da longitude numa grande questão da época. Seu método envolvia medições cautelosas entre a Lua e uma determinada estrela, bem como a consulta a tabelas publicadas. Schiehallion foi escolhido como local para o experimento por seu formato assimétrico e por seu isolamento, menos afetado pela atração gravitacional de outras montanhas. A densidade da Terra é aproximadamente o dobro da densidade da sua superfície. A densidade das partes internas da Terra é muito maior próximo à superfície. Então, as obras-chave dele de 1764, Astronomical Observations Made at the Island of St. Helena. E de 1775, An Account of Observations Made on the Mountain Schiehallion for Finding its Attraction. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.